Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz no seu coração. Lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força e sem Ele nada podemos fazer. Mas o Senhor é aquele que nos dá ânimo, saúde, vigor e é aquele que renova as nossas forças a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada momento. Tudo que nós temos e precisamos vem unicamente e somente do Senhor. E eu quero falar neste momento uma palavra com vocês que fala muito comigo, que está no livro de João capítulo 6. A palavra do Senhor fala a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão tinha ficado no outro lado do mar, e então ela percebeu que um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele, e nem os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. Agora presta atenção aqui, versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer que realizemos? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Essa passagem ela me chama muita atenção e ela é uma sequência. Logo após o Senhor Jesus ter andado sobre as águas e também ter acabado de multiplicar os 5 pães e 2 peixes para uma enorme multidão. A palavra fala que só homens era por volta de 5.000. Agora imagina, normalmente aonde tem 5 homens tem 25 mulheres. Aonde tem 30 homens, tem 70 mulheres, fora crianças que a perder de vista. E o Senhor, então, com apenas 5 pães e 2 peixes, logo após ter dado graça, ele fez algo extraordinário, a ponto de todos comerem e ainda sobrar. E o Senhor ordenou que fossem guardadas aquelas sobras. E o povo ficou maravilhado, porque até então quem estava faminto agora está farto, está basinado. E então nesse versículo que eu comecei a ler, no versículo 22, relata que a multidão, bora atrás de Jesus. E quando então o encontraram, eles perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui, estávamos atrás de ti. E Jesus, que conhece a intenção do coração do homem, respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos que eu fiz, mas porque vocês comeram e se fartaram. As pessoas ali estavam atrás de Jesus não por quem ele era, mas pelo milagre que ele tinha feito, entendendo que se eu tiver fome, ele vai multiplicar o pão e o peixe. Se eu tiver alguma necessidade, ele pode me suprir. Se eu tiver alguma falta, ele vai me dar. As pessoas não estavam ali para adorá-lo como Filho de Deus, como Messias, como aquele que tinha vindo trazer redenção. Mas as pessoas estavam ali porque encheram o pandu, forraram a barriga e queriam mais pães para saciar somente o seu corpo físico. E então Jesus ele segue declarando: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
O Senhor Jesus, quando ele esteve 40 dias no deserto e sendo afrontado por Satanás, o inimigo, sabendo da fome que Jesus estava sentindo pelo fato de ele ser humano, ele ter necessidades também para saciar o seu corpo físico, então logo tentou seduzi-lo com a própria palavra de Deus. Por que você não transforma essas pedras em pães, sabendo que Jesus tinha poder para fazer tal coisa? Mas Jesus então declarou lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, está escrito, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o reino de Deus é eu peço, Deus me dá. Eu faço uma campanha, Deus abre a porta. Eu estou com fome, Deus me farta. Eu tenho necessidade, Deus me supre. Eu tenho um sonho, Deus realiza. Eu quero, Deus tem que fazer. Eu dou meu dízimo, Deus tem que abrir a janela do céu. Lógico que aquilo que eu plantar pela fé na pessoa de Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O Senhor é aquele que tem uma medida que é recalcada, sacudida e transbordante. Mas o maior propósito de Deus de ter enviado o seu Filho, o maior alvo de Deus através de Cristo nesta terra não era simplesmente suprir as nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, financeiras, intelectuais, sociais, de forma alguma. O pão que nós comemos, por mais gostoso que seja, em questão de minutos ele logo desce, já não sentimos mais o seu sabor e logo ele é expelido pelo nosso ventre. É dessa forma. Tudo que nós temos aqui embaixo é uma coisa muito leve, muito passageira, muito, digamos assim, fácil de se perder, fácil de se esvair pelas nossas mãos. O Senhor sabe, o Senhor nos criou limitados, com a necessidade de comer, beber, alimentar, vestir, trabalhar, comer do suor do nosso rosto. Isso é um curso natural de todo ser humano, mas acima de coisas naturais, físicas, passageiras, leves e momentâneas, o Senhor tem um pão maravilhoso que não tem prazo de validade, um pão que não endurece, um pão que não mofa, um pão que nunca se perde. E olha só que coisa linda a respeito desse pão. João ainda, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Quando nós caminhamos em direção a Jesus, quando nós buscamos a face de Jesus, quando nós damos um passo em direção a Jesus, Ele nunca nos rejeitará. O Senhor nunca nos lançará fora, a não ser que nós mesmos, com as nossas atitudes, desviemos do caminho que Deus traçou para nós. O Senhor não rejeita ninguém. Pelo contrário, Ele recebe de braços abertos e tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa que vier até Ele. É Ele quem declara: aquele que o Pai me der virá a mim e eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Eu lhes asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, é a minha vida que eu darei ao mundo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Esse envolvimento de comer a carne dele, beber o sangue dele, é uma vida completamente aliançada, alicerçada, acoplada, colada em Cristo Jesus. É a presença de Deus em nós, através do seu Filho. É a vida do Espírito de Deus em nós, dentro de nós. Templo do Espírito Santo. É uma intimidade constante, é um entrosamento contínuo. E isso é maravilhoso. É Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo que eu fizer vai louvar e adorar o nome do Senhor. Tudo que eu fizer vai declarar a vida daquele que habita em mim. Foi como eu disse, por mais precioso que seja o pão aqui da terra, ele vai ser expelido pelo ventre. Ele serve para dar energia ao corpo físico, mas o pão que dá energia à alma, o pão que sacia a fome, o pão que sacia aquele que está desesperado por algo que vai além de coisas materiais. Este pão se chama Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E aquele que come desse pão fica farto, fica saciado. Já aconteceu comigo várias vezes de ter um banquete à minha frente, de não faltar nenhuma das minhas necessidades, mas eu me senti fria, abatida, vazia. Já aconteceu com você? Você ter tudo e ter a sensação de que falta tudo. Você ter todos os bens que você necessita, até mesmo a sua família de sangue ao seu redor, mas você se sentir vazio, solitário, sozinho. Porque o que preenche a nossa alma não são os bens que este mundo pode dar. Porque tudo isso é deste mundo e vai ficar aqui. É por isso que Jesus fala: junte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não arromba nem rouba. Este é aquele que verdadeiramente nos alimenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos sacia. Pode acontecer até mesmo da sua carne física ter alguma falta, alguma necessidade. Mas se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, você vai desfrutar de uma paz inigualável, de um amor inexplicável, de uma compaixão, de uma misericórdia que só Ele, através do Espírito Santo, pode implantar em você. Não há nada melhor do que a presença do Senhor. Não há dinheiro que compre a presença do Espírito de Deus. A presença dele vinda em amor, paz, longanimidade, mansidão, gozo, graça e cura para a alma. Os bens vão ficar aqui, mas a nossa alma, se ela estiver aflita, longe de Deus, infelizmente ela vai ganhar o castigo eterno. Mas se nós nos alimentarmos deste pão todos os dias, se nós saciarmos a nossa alma, a nossa vida espiritual com a presença de Jesus, com certeza seremos plenamente fartos, seremos totalmente saciados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, perdas, lucros, ganhos, danos, que a sua maior alegria seja a presença de Cristo em você.
Que o seu maior bem seja ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as nossas necessidades nos serão acrescentadas. Se alimente deste pão e você nunca mais terá fome e será saciado para a vida eterna. Amém?